Você está ouvindo o podcast O Barulho da Noite, uma produção do coletivo Catavento e Espaço Cultural Casa Tapera. Este projeto foi realizado com recursos do Funcultura e apoio da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo. O conteúdo deste podcast é de teor sensível e pode causar gatilhos psicológicos. Para que sua experiência seja completa e você possa desfrutar de maior imersão, utilize seus fones de ouvido a partir daqui e aproveite o episódio. Episódio 5. Meu nome é Laura Gomes, eu sou estudante de Psicologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre, no estado do Espírito Santo. O meu próximo trabalho de pesquisa será sobre antropologia cultural e analisará um pequeno acervo de depoimentos gravados em fitas cassetes na década de 90 e que atualmente estão sob os cuidados de Marcelo Carneiro, que é residente no casebre na localidade rural de Amorim, no município de Muniz Freire. E esse casebre está sendo preparado para se tornar um pequeno museu da cultura popular, chamado Casa Tapera, onde serão expostos todos os objetos, todos os móveis e o vasto material de pesquisa feito pela icônica Sara Pereira. Até onde sabemos, a Sara Pereira ela foi uma pesquisadora das lendas e das crenças populares no estado do Espírito Santo. Ela viajou pelo Brasil e pelo mundo colhendo informações, colhendo depoimentos, imagens, com o intuito de compreender com mais clareza o processo de formação da identidade cultural brasileira. E depois de muitos telefonemas, de muita insistência da minha parte, eu consegui uma entrevista com o senhor Marcelo, que me recebeu na Casa Tapera e recebeu também os meus amigos, o Wilson e o Edwin, que estão me ajudando na captação de áudio e também de vídeo. Todos os áudios deste podcast, incluindo os depoimentos extraídos das fitas cassetes da década de 90, foram captados no município de Muniz Freire e não houve a utilização de qualquer método de edição ou mixagem de som. – 23 de fevereiro de 2023. São 4 horas em ponto. E esse é o meu último dia que eu visito a Casa Tapera. Eu não sei se eu estou feliz ou frustrada. Eu consegui os depoimentos que eu precisava para minha pesquisa, mas eu não descobri nada sobre a Sara Pereira, a não ser através das migalhas do senhor Marcelo. Ódio desse maluco. Ele acha mesmo que está me enganando. No início pode até ser que eu caí na lábia dele, mas depois de 4 semanas visitando ele, eu pude identificar várias inconsistências no que ele conta. A impressão que eu tenho é a de que ele quer que eu acredite nas histórias contadas naquelas fitas cassetes. Tá na cara que ele tá por trás das coisas estranhas que a gente está vivenciando nas últimas visitas em loco. Se ele não me der as respostas que eu quero, eu vou consegui-las do meu jeito. Então, não é lenda, isso é verdade mesmo. Ela encontrou esse diário, foi na capela de São Cristóvão, em 75, desculpa, em 96. Foi quando ela começou a ter não sei se é visões ou pesadelos, sonhos, né, que fizeram com que ela chegasse até esse local e tinha um esconderijo no altar, debaixo do altar tinha um esconderijo, um compartimento lá fechado, onde estava esse diário. E esse diário foi escrito por uma pessoa chamada Martins Beer, que é do ano de 1890, se eu não me engano. O diário conta a história dele, que ele era um jovem ainda, um adolescente de 13 anos, quando saiu de casa, quando começou a ter visões também, como Sara, e veio para Muniz Freire, guiado por esses sonhos, né, por essas visões.
Ele fugiu de casa e desde então se instalou aqui em Município, aqui em Amorim. A gente não sabe, pelo diário que ele conta, exatamente onde ele morou, mas Sara achava que era exatamente nessa casa, que ele morou aqui nessa casa. E ele deixou tudo escrito. E na década de 40, quando ele morreu, ele foi lá e colocou o diário, escondeu, na certeza, como Sara fez, né, do jeito dela, mas ele fez do jeito dele na época, com o que ele tinha, e deixou esse diário escondido. Um diário destinado a Sara. Obviamente que ele colocou o nome, mas colocou tudo destinado a ela, tanto é que ela conseguiu achar. Então, o diário relata o que a Sara disse, né, que aconteceu aqui em Município em 96, mas ele fala que aconteceu antes, que o que aconteceu em 96 aconteceu antes na cidade, 2 vezes, né? Tanto com os índios, que ele foi através desse diário que ele conta a história do índio primeiro, e depois ele conta a história dele. Então foram 2 acontecimentos antes de 96. Bom, eu não sei direito falar para vocês assim, o que aconteceu, como eu já falei na semana passada, que segundo Sara a gente esqueceu, né, do que realmente aconteceu aqui. Mas ela acreditava que foi, ela acreditava não, ela dizia que foi algo sobrenatural, que um ser, né, um monstro, eu não sei descrever o que é, mas é algo, né, que matou, que causou a morte de várias pessoas aqui na cidade, em 96 e também em outras épocas, que foi narrado por Martins Beer nesse diário. Então esse diário ele foi usado até para poder a Sara escrever o romance dela. Ela transcreveu o diário no romance que ela escreveu no Melodia de Mau Presságio. Então tá tudo ali. Ela coloca na terceira pessoa o romance, né? Obviamente que o diário está em primeira, mas ela coloca como se fosse algo de ficção, porque na verdade ela escreveu esse livro para ela mesma, né? Mas ela queria que as pessoas não acreditassem no que está no livro, mas ela sabia que aquilo ali era verdade, que tudo ali era verdade. É uma autobiografia. Então ela incluiu a história o diário, né, e as histórias relatadas no diário, para que tivesse todo o entendimento, para quem lesse o livro, tivesse todo o entendimento do que realmente aconteceu, do que pode acontecer, caso alguém desperte esse ser sobrenatural. Mas essa lenda essa história que acabou virando lenda, ela não é muito contada no município. Vocês podem ver, não tem todas as pessoas que foram entrevistadas por Sara, nenhuma delas fala sobre essa lenda. Não é uma lenda forte, nem aqui no Espírito Santo. Relatos de sereia, de uiara, como os índios a chamavam. Então não existe relatos aqui sobre esse ser mitológico. Mas ela acreditava que aqui existia e que causou toda a desgraça no ano de 96. O diabo não vai apresentar o que ele é. Ele vai apresentar uma criação, uma pessoa assim, normal igual a nós, né? Que não vai assustar a pessoa. Porque Deus e o diabo é o seguinte: se Deus chegar perto de nós e falar que ele é Deus, ele mata nós, véio, de emoção. O diabo é a mesma coisa. Se chegar a falar que é o diabo, o cara cai morto. Tem que vir disfarçado, correndo, né? Fazendo a corretinha dele, que o cara chama ele. No caso aí, vai chamando todo dia, todo dia. O dia que ele não espera, aparece. Acredito. E qualquer um pode acreditar. Qualquer um pode acreditar, porque, olha, tudo que nós pedimos, um dia nós somos beneficiados. Se nós pedir tudo que é bom, é igual a nossa salvação. Nós pedir ela e rezar e pedir a Deus, a lembrar de Deus, nada te esbarra a sua vida. Sempre o seu caminho tem algum barranco, mas você vence com a força de Deus. Agora que o diabo é a mesma coisa. Ninguém pode dizer que o diabo é ruim. O diabo não é ruim. É a mesma coisa de Deus. Porque Deus deu poder para ele. O diabo tem 1000 poderes que Deus deu. Você vê que, vamos supor assim, nós não temos poder nenhum. Já pensou nós com 1000 poderes? O que nós não faz nesse mundo?
Não é verdade? Nós somos piores que o animal. Deus botou nós no mundo para nós ser sorto, né? Você está aqui, não está aqui agora? Você fala assim, vou para o Rio de Janeiro agora, vou para São Paulo. Você dentro do seu carrinho, você não tem cabresto. Agora o animal, coitado, tem a cerca, o porco tem o chiqueiro. Eu dormia, minha mãe era separada do meu pai quando eu estava com 5 anos. Aí eu dormia com meu pai na esteira, ali naquela janela ali. O quarto era naquela janela ali. Aí eu dormia com meu pai, né? Rapaz, isso aí não tinha folha de abacate, porque a folha, quando está seca, quando ela está seca, você pisa nela, ela quebra, né? Aí, uma meia-noite mais ou menos, mas não tinha folha de abacate delicada. Aí levantou, passou uma pessoa e pisou em cima daquelas folhas, e aquelas folhas quebrou. E daí uns 5 minutos por aí, deu um pé de vento que eu nunca vi na minha vida. Um pé de vento, nunca vi. Eles falam vento 180, 200 quilômetros. Olha, essa casa tremeu, do nada. E passou, acabou. Aí eu gritei meu pai. Papai, olha que veio o vento, mas o vento já tinha passado, ele nem viu, tá até roncando. Só eu que vi. Parece que essa pessoa andou dentro da casa aqui. Mas não me assombrei não. E eu lembrei de Deus naquele momento. E eu lembro, se eu ver alguma coisa que eu vejo que é diferente, agora que a gente vê assim uma coisa, assim, um barulho, uma coisa que cai, até uma folha de mata assim de noite faz isso. É assombração. Não existe isso não. Agora, tudo que nós pedimos aparece. O homem parou e ele salvou o homem não respondeu. Aí ofereceu ele um bom casamento, né? A moça mais bonita desse mundo. Aí um deles desconfiou. Aí um deles estava aceitando. Aí o que desconfiou, o outro também não quis, ficou com medo também, cismou. Aí ele insistiu ele. Todos dois. E estava chovendo muito. Aí não era estrada igual hoje em dia tem não. Era caminho. E tinha poça d'água no meio da estrada. Aí o cara pegou, ofereceu a maior riqueza do mundo para ele. Eles não aceitaram. E ele insistiu. Quando ele viu que o cara viu que ele não aceitou, ele afastou. Afastou e os dentes dele clareavam a mata inteira. Aí ele afastou e saiu e deu um estouro na mata e clareou a mata inteira. Aí ele cismou e saiu correndo um atrás do outro. Aí pisaram nas poças d'água, aí a lama chegou todo lameado de lama aqui, na minha porta. Aí me gritou. Aí, Cone, aí eu estava acordado e abri a porta e atendi ele. Aí mandei eles entrar para dentro, eles muito cismados, sem fala, um com o outro, foi, vocês arrumaram alguma coisa lá na terra corrida, vocês aprontaram alguma coisa. Aí eles falaram assim, fala rapaz, fala aí. Aí ele falou assim, fala rapaz, aí amigo, aí ele falou assim, não, fala você. Aí eu falei, não, vocês podem falar, pode falar comigo que eu não vou esperar para ninguém não, vocês fizeram alguma coisa, aprontaram alguma coisa na virada, terra corrida. Eu falei, não fizemos nada não. Aí, por final de contas, contou o que tinha acontecido com ele. E ele xingava muito, o que saía na boca deles aqui era xingo, não era boa coisa. Seu Marcelo, primeiramente a gente queria agradecer a atenção do senhor. Hoje é o último dia da gravação, só que a gravação que o senhor for passar pra gente hoje, a gente decidiu não ir no local, porque a gente não assimilou tudo o que aconteceu. A Laura também não tá querendo ir mais.
Só que a gente quer ouvir, né? Para que a Laura possa concluir essa pesquisa. A gente vai editar os áudios, enfim. A gente queria que o senhor contasse um pouco mais sobre a Sara. E é isso, só temos a agradecer ao senhor. Que muito obrigado, tá, pelo depoimento do senhor sobre a falecida Sara Pereira. Mas assim, eu vou falar pro senhor, esse projeto tá ficando cada vez mais estranho. Assim, numa das visitas que a gente foi, acabei perdendo meu gravador, né? Só que assim, ia ser um prejuízo muito alto, eu não podia deixar ele lá. Aí no outro dia, eu fui lá pra buscar ele, né? Aí no mesmo local, assim, acabei encontrando ele. Só que, porém, ele estava dentro de uma caixa, em cima de uma pedra. Achei muito estranho isso já. Porque assim, eu deixei cair no chão, né? Aí quando eu achei ele assim, né? Peguei ele assim, botei pra carregar. Ele ligou, escutei o áudio que ele captou. Sim, foi uma coisa muito estranha. Eu não entendi nada. Mas fica com o áudio aí pra vocês entenderem o que eu tô falando. Animasque perdendas, per vagato il mondo, nobis auxilium prestare vieris, perendum Christum Domini nostrum. Eis oscisamus te, omnis immundes spiritus, omnis satanica potestas, omnis impulso infernale adversario, omnis lei, omnis congregatio, secta diabolica, in nome et in virtute Domini nostri Iesu Christi, erradicae defugae a Dei Ecclesia, ad animabus ad imaginum Dei omnibus, ad precioso diviniam sanguine redentus. Non ultra audes serpens calidissimi, desciperum manugentes, Dei Ecclesia tessa, ac Dei electus excutem, et tribae subtrite, imperativi Deus Altíssimos, cum magna tua superbia te simile habere ad presumus, qui omnes homines vult salvos fieri, et ad emissionem veritatis venire. Imperativi Deus Pai, imperativi Deus Filhos, imperativi Deus Espíritus.
podcast O Barulho da Noite, uma produção do coletivo Catavento e Espaço Cultural Casa Tapera.